Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos. E vamos para mais um assunto que certamente as pessoas vão gostar de discutir, que é sobre hormônios. Exatamente. E como eles agem no nosso corpo, nós sabemos que existem, lógico, né, que os hormônios estão aí, mas como que eles agem no nosso corpo e também como a falta deles pode ser prejudicial ou o excesso deles também, né, doutor? Normalmente é a falta que a gente percebe mais nos sintomas do corpo? Exatamente. Eu queria deixar claro inicialmente que os hormônios são substâncias, são proteínas sintetizadas, produzidas por diversos órgãos do nosso corpo, cada hormônio com uma função ou eventualmente com uma função principal e algumas funções secundárias. Para dar exemplo para as pessoas entenderem, a gente sabe que os testículos do homem são glândulas que produzem testosterona, que os ovários da mulher são glândulas que produzem estrógeno e progesterona, que a tireoide é um outro órgão, uma glândula que produz hormônios. E aí as pessoas vão estranhar quando eu disser que o intestino também tem função hormonal, porque ele produz hormônio, o coração tem função hormonal, porque ele produz hormônio. Nós temos uma glândula dentro do nosso cérebro chamada hipófise, que produz inúmeros hormônios que eu vou citar daqui a pouco, ou seja, a gente tem distribuído no nosso organismo várias estruturas orgânicas responsáveis pela produção dos hormônios. Os hormônios, eles trabalham, como você falou, Carol, através de uma flutuação, através de uma variabilidade na concentração. Normalmente, eles têm que manter um patamar mínimo basal na nossa circulação sanguínea. Se você tem a falta dos hormônios, é quando você realmente tem a maioria dos sintomas, como você citou. Quando você tem o excesso dos hormônios, você também vai desenvolver sintomas, mas é claro que a gente sabe que no dia a dia da clínica é muito mais comum as pessoas apresentarem uma deficiência hormonal. Não há vida, outra coisa importante para destacar, não existe sobrevida, não existe qualidade de vida sem ter os nossos hormônios, sejam eles quais forem, devidamente equilibrados, devidamente num patamar adequado na nossa circulação sanguínea. E aí a gente sabe que em meio a tudo isso há aquele modismo de exagerar na dose hormonal para fins estéticos, mas o que eu quero salientar hoje é que realmente o hormônio ele tem um papel salutar, ou seja, saudável na nossa saúde, ele faz a gente viver mais, ele faz os nossos órgãos funcionar, ele faz com que nós tenhamos queima de energia. Então, toda vez que a gente se alimenta, que faz as refeições, são os hormônios que vão estar ali processando muito daquele alimento que está sendo ingerido. Sim. Ô, doutor, e quando que a gente percebe que algo não está certo no corpo em relação aos hormônios? Quais são os sinais que o corpo dá? Eu vou dividir, para poder explicar isso de uma forma bem fácil das pessoas reconhecerem isso no seu próprio corpo, eu vou dividir aqui por alguns hormônios mais conhecidos e vou dizer quais são os sintomas. Então, Vamos começar por uma dupla hormonal chamada estrógeno e progesterona. São hormônios, não são exclusivos, mas são principalmente das mulheres, e que quando as mulheres atingem o que nós chamamos de menopausa, esses hormônios caem abruptamente na circulação, eles param de ser produzidos. E aí, se você me perguntar, como que eu sei que uma mulher, numa determinada idade, ela está com falta de estrógeno e progesterona? Ela vai trazer ao consultório queixas como irritabilidade, insônia, fogacho, transpiração exagerada, ela fica mais sensível às emoções, ela começa a ter a pele mais seca, o intestino muda. Então, ali você vê no início do processo de menopausa de grande parte das mulheres a ocorrência dessa mudança hormonal. Você já suspeita pelas próprias queixas. Se a gente for para o universo masculino, onde o principal hormônio é a testosterona, produzida por algumas estruturas do organismo, entre elas os testículos. Os homens podem ter fases na vida que, principalmente devido a um estresse exagerado ou alguma doença, o mais comum é pelo estresse, a testosterona varia muito, começa a cair. Você vê aquele homem ganhando peso, você vê aquele homem
retendo líquido, você vê ele perdendo massa muscular, você vê ele sem disposição física para fazer as coisas, você vê ele mais desanimado, com sintomas que parecem depressão. Muitas vezes pode ser a deficiência da testosterona. Agora vamos para um outro universo de hormônios. Vamos pensar nos hormônios intestinais, que são produzidos pelo nosso intestino. O principal, a serotonina. A serotonina é conhecida como o hormônio da felicidade. Quando a gente se sente bem, quando a gente sente prazer, quando a gente sente aquela sensação de bem-estar, em geral isso é dado no nosso organismo pela serotonina. Só que se o intestino não produzir adequadamente, seja por um problema do próprio intestino, seja por um ritmo intestinal inadequado, seja por fatores familiares, inflamatórios, a pessoa começa a ter realmente uma mudança no seu comportamento, no seu humor, no seu rendimento mental, na sua concentração. Então a gente começa a suspeitar também. E por último, eu queria falar dos hormônios chamados hormônios do estresse. Quando a gente está excessivamente estressado, e aí eu coloco que estresse é uma coisa que todos nós temos que conviver, mas claro que num nível excessivo isso faz mal. Sim. Como que eu sei que a pessoa está excessivamente estressada, que ela está naquilo que a gente já discutiu aqui algumas vezes, na síndrome de burnout, entrando em colapso físico, mental, quando você observa algumas dosagens hormonais de noradrenalina e cortisol extremamente elevados no sangue. Eles indicam que a pessoa está sob estado de estresse. Esse estresse pode ser físico, pode ser mental, pode ser físico e mental, pode ser uma situação já que a pessoa não consegue mais se resolver sozinha, ela precisa de medicamento, ela precisa de alguma terapia. Ou seja, mudanças comportamentais, mudanças na aparência da pessoa, aquela pessoa que tem um comportamento biológico e aí passa a ter um comportamento diferente das suas funções orgânicas, ou que tem um comportamento de personalidade, de repente ela muda, tem aqueles altos e baixos, depressão, ansiedade, angústia, às vezes ela está extremamente alegre, além do normal. Tudo isso deve ser suspeitado que tem fundo hormonal. Certo. E como que a gente mede se o hormônio está desregulado ou não? É por exame de sangue, doutor? Em geral, uma boa avaliação clínica, né? O médico tem que ter essa visão ampla do paciente, essa visão holística, para que ele possa suspeitar desses vários hormônios que possam estar envolvidos. Fazer a dosagem no sangue é muito simples, então a gente confirma muitas vezes essa alteração por dosagens no sangue. Em geral, todos esses hormônios que eu citei são passíveis de serem mensurados no sangue. E aí, claro, quando a gente pensa, bom, o que fazer? Você tem que pensar numa reposição orientada por um especialista e, mais do que reposição, um acompanhamento. Muitas vezes, uma orientação alimentar correta pode te ajudar a resolver problemas de fundo hormonal, porque os alimentos bem selecionados, eles têm também substratos, eles têm ingredientes que ajudam na produção hormonal. Vou citar aqui rapidamente. A gente sabe que o abacate é uma fruta que possui proteínas que são usadas pelo nosso corpo para produzir hormônios. A soja, mesma coisa, você pode consumir a soja de alguma forma para utilizar esse substrato presente na soja e te permitir conseguir um equilíbrio hormonal. Então você pode melhorar a sua alimentação para ter o benefício hormonal, você pode regular a sua atividade física. Quem treina regularmente tem uma função hormonal mais organizada. Você pode gerenciar melhor o seu estresse e o seu sono. Isso vai ajudar muito na sua qualidade hormonal. Não dormir tão tarde, não fazer noitada, não consumir bebidas alcoólicas à noite com excesso, não consumir bebidas estimulantes em excesso à noite, como café, como energético. Então, dá para regular o estilo de vida. E também, quando necessário, é possível fazer a reposição hormonal com uma orientação especializada. Excelente. Maravilha, doutora. É sempre bom a gente ficar atentos aos sinais do corpo. Eles sempre estão querendo nos dizer algo e sempre procurar um médico para fazer essa avaliação. Muito obrigada, viu, pela participação, doutora. A gente volta na segunda que vem. Obrigado, Carol. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Desejo novamente uma semana abençoada a todos vocês. E se Deus quiser, nos vemos na segunda que vem com um novo tema. Amém.